Hello there everyone, how's everybody today? Aqui é o Teacher André Betti apresentando o podcast Como se Fala, um podcast voltado para o aprendizado da língua inglesa e os muitos aspectos, dúvidas e curiosidades do inglês. Eu vou te ajudar a experimentar um pouquinho de cada um desses aspectos, seja vocabulário, pronúncia, gramática e outros tantos aspectos que compõem esse idioma incrível que é o inglês. Então, coloque seus fones de ouvido and follow me! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao episódio número 7 do podcast Como se Fala. Teacher André aqui mais uma vez apresentando um novo episódio e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que acontece em inglês, que são os falsos cognatos. Você sabe primeiramente o que é um cognato? E na sequência você sabe o que é um falso cognato? Sabia que eles acontecem apenas em 2% de todo o idioma inglês? Então, segura aí que na sequência a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre isso. Falsos cognatos. Quem são eles? Onde moram? O que comem? Veja hoje... Não vou fazer essa brincadeira porque ela já é mais manjada do que qualquer outra coisa, né? Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é um cognato. Então, quando você está aprendendo um idioma, eventualmente você vai acabar aprendendo que existem os cognatos. O que são eles? É uma palavra que vem da mesma raiz que a outra. É uma palavra similar. Isso é um termo, a palavra cognato, é um termo aplicado dentro de gramática e dentro de linguística. Quer ver alguns exemplos de cognatos entre a língua inglesa e a língua portuguesa? Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, como é que eu digo acidente em inglês? Eu digo accident. Então, quando você lê essa palavra, fica fácil de você lembrar o que é. Como é que eu digo diferente em inglês? Eu digo different. Different. Veja como o termo é bem próximo. Como é que eu digo economia em inglês? Eu digo economy. Economy. Como é que eu digo exemplo em inglês? Eu digo example. Example. Importante? Important. Ofensivo? Offensive. Positivo? Positive. Televisão? Television. Então veja como eles são cognatos, são similares. Só que o que pode acontecer, e que geralmente ou muitas vezes acontece, é que existem também os falsos cognatos, né? Usando aí a comparação da parábola do trigo e do joio, então eles crescem junto com o trigo, por assim dizer, e você acaba falando ou se expressando, talvez usando um falso cognato, achando que ele é uma palavra do seu idioma, quando na realidade ele não é. Então, a definição dos falsos cognatos são palavras de línguas diferentes, no nosso caso aqui, português e inglês, que apesar de terem escrita, ou o que nós chamamos também de grafia, e até mesmo pronúncia semelhantes, eles têm significados completamente diferentes. Então, só salientando ou reforçando isso, eles são exatamente o oposto dos cognatos. Né? Os cognatos são palavras da mesma raiz e que têm semelhanças ortográficas, embora sejam de idiomas diferentes. Os falsos cognatos são os opostos. E, além de eu ter trazido aqui alguns exemplos de cognatos, ou seja, palavras similares, eu trouxe aqui também uma série de exemplos de palavras diferentes, ou seja, de falsos cognatos, para vocês verem. Então vocês vão perceber que eu vou dar para vocês a palavra
em inglês, né? Vou dar um tempinho para vocês pensarem para ver o que parece. Vou dizer qual que é o significado, na verdade, em português e como que eu digo a palavra que ele parece em inglês, tá? Então talvez ficou um pouco confuso agora como eu falei, mas eu vou explicar isso aí para vocês, tá? Vou começar com um exemplo aqui da palavra actually. A palavra actually a gente escreve A-C-T-U-A-L-L-Y. Quando a pessoa ela vê a palavra actually, ela acredita que está dizendo atualmente. Na verdade, não é atualmente. A palavra actually significa na verdade. Então, quando a pessoa fala, olha, actually, I am from Brazil. Então, ele não está dizendo atualmente eu sou do Brasil. Ele está dizendo, na verdade, eu sou do Brasil. Percebeu? Então, isso que eu vou fazer agora com as próximas palavras. Eu vou dizer a palavra em inglês, vou dizer o que ela parece em português, por isso que ela é chamada de falso cognato, porque ela não é aquilo, e vou te dizer como que ela é, o que ela significa realmente em português, tá bom? Tem uma lista extensa aqui, eu acredito que não vou passar todas as palavras, mas é algo assim que pode te ajudar para ver várias coisas aí que quando você for falar, escrever, né? Ou quando estiver ouvindo também, ou lendo, você saber pelo menos algumas dessas palavras. Então olha que interessante, só para explicar, eu mencionei no comecinho do episódio hoje que elas perfazem cerca de 2% da língua inglesa. De onde eu tirei esse dado? Eu tirei esse dado de um treinamento que eu fiz alguns anos atrás com o autor de algumas séries de livros de ensino de inglês muito famosos. Não vou mencionar aqui por várias razões, mas o autor do livro se tornou até um bom contato, para não dizer um amigo, de algumas coisas que a gente acabou trocando algumas ideias, e é um autor britânico de livros, um pesquisador, um linguista, e eu me lembro de ter participado desse treinamento com ele e ele ter trazido vários dados sobre vários aspectos do idioma. E um deles, que eu gravei na hora que eu ouvi, é que os falsos cognatos, eles correspondem a cerca de 2% da língua inglesa. Agora, olha que interessante. Apesar de eles serem tão poucos, eles ainda acabam pregando algumas peças na gente. Então, por isso que eu decidi fazer o episódio de hoje baseado neles, nos falsos cognatos. Eu já passei aí para vocês o primeiro, que foi o actually. Então, actually não significa atualmente, significa na verdade. Se você quiser saber o significado da palavra atualmente em inglês, é nowadays. A palavra nowadays significa atualmente. Bom, vamos prosseguir? Então, vamos supor que você queira se expressar e apareça ali a palavra argument. Argument. Pensa aí, o que essa palavra te faz lembrar na língua portuguesa? Eu vou contar aqui mentalmente aí uns 2 ou 3 segundos para você poder pensar, tá? Então, se você pensou na palavra argumento, lamento te dizer, mas não é isso. Argument é uma discussão. Olha só, bem diferente. Agora, a palavra argumento em inglês, sabe como que é? Nós dizemos reasoning. Reasoning. É assim que nós dizemos essa palavra em inglês. Então, argument não é argumento, é discussão. Mais uma vez, como eu sempre menciono, fiquem tranquilos. E agora, né? Eu esqueci a palavra quando ele falou, não vou lembrar. Eu vou deixar aqui na descrição, com todo carinho, para você poder ler depois e relembrar o que está sendo dito aqui. Ou se você quiser ouvir, vendo a descrição, também é possível, tá bom? Bom, então já vimos aí actually, já vimos argument. Tem uma que eu gosto muito, que é o verbo assist. E aí a pessoa vê assist e fala, opa, deve ser assistir. Então o que vem na sua cabeça, né? O verbo assistir. Só que na verdade não é. Você sabe o que é assist? Vou dar aí 3 segundos para você pensar. Bom, se você disse que assist é ajudar, parabéns, você acertou. Então é isso. O verbo assist significa ajudar. Ele não significa assistir.
Assistir, por exemplo, uma reunião, ou assistir TV, ou assistir um filme no cinema. Então nós temos aí, por exemplo, um filme na TV ou no cinema, nós temos o verbo watch. Watch é assistir. Se você vai assistir uma reunião, você vai attend. Attend. Isso é assistir uma reunião. Attend a meeting. Assistir uma reunião. Mas o verbo assist não é assistir, ele é ajudar. Eu estou procurando falar de maneira devagar, né, com calma, para não ficar confuso, tá bom? Por isso que eu sugiro que você veja aí a descrição, ou no canal no YouTube, ou no podcast que você estiver acompanhando, tá bom? Para ficar mais fácil para você. Mas se você está conseguindo acompanhar até aqui, então maravilha, que excelente. Bom, vamos ver um outro verbo que prega algumas peças também, que é o verbo attend. Attend. E às vezes, né, pensando em attend, o que vem na sua cabeça? Pensa aí. Talvez você está pensando, né? Attend é atender, né? Eu até já tive alunos que falam assim, teacher, peraí que eu vou atender o telefone. Ele fala assim, teacher, I'm going to attend the phone. Então, lamento informar, o verbo attend não é atender. Attend é assistir ou participar. Lembra que eu mencionei ali na frase anterior, né? Que uma reunião, por exemplo, a gente attend, a gente assiste. Olha só que interessante. Então, attend é assistir, participar. Atender, né? Por exemplo, como que eu falo que eu vou atender a porta, atender o telefone? Né? É o mesmo que o verbo responder, que é answer. Já viu quando o seu teacher no seu curso fala answer the question? Responda a pergunta? Então ele vai usar a palavra answer, que é responder. Né? E também pode ser atender. Então se eu vou atender o telefone, I'm going to answer the phone. Você não vai responder o telefone, você vai atender o telefone. Esse é o verbo apropriado para isso. Tudo bem até aqui? Revisando rapidamente. Nós passamos por actually, passamos por argument, assist e attend. Ok? Muito bem, então vamos retomar. Então, uma outra palavra agora que é bem interessante é a palavra balcony. Aí talvez você vê balcony, o que vem na tua mente? Balcão? Olha, eu lamento informar, mas a palavra balcony não é balcão. A palavra balcony significa sacada. Legal, né? Então você mora aí num prédio, né? Ou tem uma casa que tem uma sacada, essa aí é a sua balcony. Por quê? Porque a palavra balcão, na verdade, é counter ou counter. Ok? Um pouquinho diferente, né? Tudo bem? Então balcony não é balcão, é sacada. Outra palavra que também eu vejo com frequência os alunos trocarem é quando eles querem falar, principalmente as alunas, né? Querem falar a palavra colar. Eu estava usando um colar. Bom, existe a palavra em inglês collar. E é exatamente as palavras que elas usam, a palavra que elas usam para falar do colar que elas estavam usando. Mas na verdade, collar não é o que vai em volta ali do pescoço. É algo que fica próximo também, mas não é colar. A palavra collar significa colarinho, gola. Pode ser até coleira, no caso de um cachorro. Ok? Isso é o collar. André, tudo bem, mas como é que eu digo então colar, né? Por exemplo, um colar de pérolas que vai em volta ali do pescoço. Então a palavra colar em português, em inglês, é chamada de necklace. Então necklace, olha a palavra neck, que é pescoço, né? É algo que vai em volta do pescoço. Necklace, é aquele adereço, né? Aquela joia, né? Ou até mesmo uma bijuteria que vai em volta aí do teu pescoço. Tudo bem? Bom, aí o aluno, ele olha a palavra college e ele fala assim, colégio, né? Mas agora eu te pergunto, você sabe o que é college? Então, se você respondeu que é faculdade, você acertou. A palavra colégio em inglês nós dizemos simplesmente school. André, mas school não é escola? Sim. E colégio é o quê? É uma escola. Tem locais, por exemplo, que se diz colégio. Tem outros que se diz escola. Tudo bem? Então, college não é colégio, é faculdade. Até aqui tudo bem?
Então, eu vou continuar aqui. Bom, então vamos supor que agora a palavra que nós estamos procurando aí é exit. Exit. Aí a pessoa fala, legal, essa palavra aqui deve ser êxito. Então, você sabe o que é exit? Que não é êxito. Então, a palavra exit geralmente você vê perto da onde, né? Perto da ou na saída, que é realmente exit, é saída. A palavra êxito, em inglês, nós dizemos success. Success, de sucesso. Você teve êxito, sucesso em alguma coisa? Então, you were successful. Você foi bem sucedido, teve êxito. Tem uma palavra, a próxima agora, que eu particularmente acho espetacular, porque ela já pregou peças em mim também. Que é a seguinte palavra, fabric. Fabric. Você fala escrito fabric, né? Olha, já falei até o mais próximo do que ela parece, do que exatamente por ser um falso cognato, do que ela parece em português. O que parece para você fabric, escrito fabric? Provavelmente você pensou em fábrica. É, exatamente. Mas na verdade, querido ouvinte, querida ouvinte, fabric é tecido. Tecido de fazer uma roupa, né, uma calça. Aquilo é o fabric. A palavra fábrica, em inglês, nós dizemos factory. Factory. Olha só essa outra, que interessante, é a palavra idiom. André, não é possível que idiom não é idioma. Então, meu caro ou minha cara, sim, é possível. Idiom é uma expressão idiomática. Inclusive, na data de 8 de julho, eu postei nas minhas redes sociais uma expressão idiomática. A expressão que eu coloquei lá foi o sweet tooth, que é quem tem um fraco, né, tem um vício por coisas doces, né? A gente chama até de formiga aqui no Brasil, mas isso é o sweet tooth. Isso é uma expressão idiomática. Agora, então, idiom, expressão idiomática. André, então como é que eu falo idioma em inglês? Você diz language, você fala language. Language é a linguagem, é o idioma. Já a palavra idiom é a expressão idiomática. Até aqui tudo bem? Então eu vou continuar mais um pouco. Uma outra que eu acho ótima é a palavra library. Library. A pessoa vê library, ele tem certeza que ele está falando livraria. Mas lamento informar, library é biblioteca. Por quê? Porque a palavra livraria em inglês nós chamamos de bookstore. Bookstore. E faz sentido, né? A livraria não é um local onde você vai lá para fazer pesquisas. É o local onde você vai comprar o livro. Talvez você vai ver o livro antes de comprar, né? E grandes livrarias têm essa possibilidade. Foi o tempo que você entrava numa livraria ou numa banca e você não podia nem encostar na capa do livro porque o proprietário falava assim, não pode folhear, não pode abrir. Hoje isso, felizmente, já acabou, né? Talvez em um outro lugar ainda tenha isso, mas no geral, você pode entrar nas livrarias, você pode começar a ler o livro se você quiser, e aí você decide se você vai comprar ou não. Ok? Mas voltando aqui ao foco do assunto, livraria nós dizemos bookstore, quando na verdade library é biblioteca. Bom, vamos continuar aqui. Nós temos uma próxima palavra aqui que é pasta. André, essa aqui tem que ser a palavra pasta em português, né? Uma pasta de você levar documentos. Então, não. É mais gostoso que essa pasta aí que você pensou. Pasta, em inglês, é a massa. O macarrão, né? A lasanha, o espaguete, o ravioli, todas essas maravilhas aí do culinária italiana, diga-se de passagem, é pasta. Ok? É a comida. E como é que eu falo a pasta, né? Talvez aquela pastinha de plástico que você guarda, talvez documentos ali dentro, né? Seu currículo, coisas do gênero. Essa pasta aí você diz folder. Essa é o folder. Bom, nós vamos entrar agora nas duas últimas palavras que inclusive são a capa do podcast de hoje. Então você está vendo aí uma porta
não é? Não tem uma porta aí? Dá uma olhadinha. Tem uma porta e você tem aí duas expressões, né? Duas palavras aí nessa porta, não tem? Então, veja lá, olha, você tem do lado esquerdo a palavra pull e do lado direito você tem a palavra push. Então, lado direito pull, lado direito push. E aí, eu vou ter que confessar isso aqui, porque eu acho que a gente tem que ser sempre o mais claro e o mais transparente e honesto possível quando se trata de aprendizado. De vez em quando até eu tenho que parar ali um segundo para lembrar, né? Por quê? Porque quando você vê push, o pull nem tanto, mas o push, o que vem na sua mente? Exatamente o que você falou agora, puxar. Só que na verdade, caro ouvinte, cara ouvinte, não significa isso. Quando você vira ali push, já faço o contrário. Pô, vou puxar? Não, vou empurrar. Por quê? Porque o verbo push é empurrar. Já o verbo pull é puxar. Olha só, percebeu a diferença? Então, um falso cognato pode acabar pregando essa peça na gente. Tá? Então, vamos relembrar aqui os dois aí, ó. Pull é puxar. Tem gente que acha que pull é pular. Numa porta isso seria um pouco estranho, né? Até porque o verbo pular é jump. Né? Mas então, olha, pensa aí que pull é puxar. Já o push, que parece puxar, é o contrário dele, é o empurrar. Tudo bem? Então, olha só. Quantas palavras, né? Tem uma lista bem maior aqui onde estou me baseando. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos aí palavras que parecem uma coisa, mas não são. Agora eu quero aproveitar, como professor, te acalmar, ficar calmo. E agora eu vou ler, será que está tudo errado? Não. Elas são poucas vezes que isso acontece. Num curso, por exemplo, num dos cursos que eu ministro, o primeiro material que nós usamos, são algumas vezes que aparece, talvez umas 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque são menos coisas que você vai ver ali relacionado com falsos cognatos. Às vezes até tem uma matéria mencionando falsos cognatos, eu te dar uma lista de alguns. Mas tem coisas que vai acontecer. Ao aprender, você já vai aprender, ó, tal palavra significa tal coisa. Talvez você não vai nem fazer associação com a tua palavra. Nós estamos falando aqui da língua portuguesa, ok? Se você fala outro idioma, aí realmente eu não tenho autoridade no assunto. Mas falando aqui do português para o inglês e vice-versa, talvez você já até aprendeu palavras que até te remete a uma palavra em português, mas como você aprendeu o significado dela na aula, olhando o dicionário, vendo no filme, você já não tem mais a dúvida. O que pode acontecer é que palavras menos usadas, quando acontecer, talvez vai ter uma primeira vez ali que você vai falar, eu achava que era isso, mas na verdade é aquilo. Tudo bem? Mas é um tópico bastante curioso, porque a gente vê palavras, vê expressões que acontecem na língua inglesa e a gente conhece uma grande quantidade de palavras e vê às vezes o aluno com dificuldades. E aí foi por isso que me hoje remeteu essa possibilidade de acho que eu vou aplicar montar um podcast, um episódio de podcast relacionado com isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado então do podcast de hoje. Foi preparado com bastante carinho aí para vocês. E fique à vontade, se você lembrou de algum outro falso cognato ou uma palavra que você acha, André, isso aqui é igual em português ou não é? Manda para mim, vai ser um prazer para mim poder receber os seus comentários, as suas sugestões, tá bom? Até para a gente poder saber que você compreendeu bastante aqui o tópico que nós trabalhamos hoje. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida, ou se vocês quiserem saber mais detalhes aí sobre o meu trabalho, fique à vontade, pode acessar o meu site teacherandrebet.com. Lá você vai ver os cursos que eu ministro, os serviços que eu ofereço. Você pode ouvir esse podcast por lá também. Eu tenho alguns artigos no meu blog que eu já tenho publicados. Eu dei uma pausa temporariamente com eles exatamente por causa do podcast, mas eu pretendo voltar no futuro próximo. Tem uma avaliação de nivelamento lá. Então, se você quiser saber qual a tua pontuação, você vai lá, vai preencher, fazer o teu nivelamento. Tá? E assim que eu receber,
eu te dou um retorno. Claro que você vai ter que deixar o seu e-mail lá para eu pelo menos te dar um posicionamento, tá? Mas eu te dou um retorno, fica tranquila, sem compromisso, não fica preocupado, agora ele vai ficar me ligando para oferecer curso. Não, eu não faço isso, amigo. Eu trabalho basicamente por indicação, ok? Mas fica tranquilo que para mim vai ser um prazer te ajudar pelo menos a ter uma noção aí, ó, fiz uma avaliação de inglês, em que ponto que eu estou, né? Vai ser um prazer te ajudar nesse sentido. Ou você pode me procurar nas redes sociais, é só buscar Teacher André Bet, pode ser no Facebook, no Instagram ou no LinkedIn. Vai ser um prazer receber qualquer sugestão, reclamação, mensagem de vocês lá. E, se for possível, dá um like aí nesse podcast de hoje, episódio 7. Se você não fez ainda, por favor, se inscreva lá no meu singelo canal. E é um prazer saber que tem várias pessoas que têm gostado e estão ouvindo. Isso para mim é bastante recompensador. Muito obrigado, uma ótima audição para você, uma ótima semana. Nos vemos a semana que vem, se Deus quiser, com o episódio número 8. Um abraço, fui! Podcast Como se Fala, do Teacher André Bet. Toda semana, dicas, curiosidades, detalhes, aspectos da língua inglesa para você que gosta ou está aprendendo a língua inglesa.